Débora, muito prazer de ter você aqui junto comigo para a gente bater esse papo no off. Aqui a gente troca uma ideia, fala sobre negócios, fala sobre a vida, que essa pessoa é uma das minhas referências em carreira, uma das minhas referências como também empreendedora, e muita coisa que sou hoje eu devo a ela. Então é um prazer imenso ter você aqui. A gente teve aí, né, um longo período, né, estando aí no mesmo ambiente de trabalho, e eu fico muito feliz de ver a sua trajetória desde o comecinho lá, né, quando você entrou como estagiário, né, Entrei como na estagiário. empresa. Entrei como E estagiário. a gente é engraçado como a gente já consegue identificar, assim, sabe, alguns potenciais, e eu fico muito feliz de hoje você estar onde está, conquistando, né, alguns dos seus sonhos. E para mim é uma honra estar aqui. Obrigada. Que legal, que legal. Eu lembro lá da época que a gente trabalhou juntos, né? Que eu era estagiário, muita coisa que eu prestava atenção em decisões que você tomava, eu prestava atenção em decisões que os sócios, que tinha vários, né, na época que eu entrei, né, tomavam, e naquilo eu falei, nossa, interessante, por que será que ela tomou essa decisão? Devo perguntar pra ela será que ela me responderia? Então eu já tinha esse gosto pela coisa, né? Eu só não sabia. Eu não sabia que eu queria empreender, eu só não sabia disso. Mas tudo encaminhou. E hoje você está na FF como diretora. E antes de eu entrar em qualquer tipo de assunto atual, você tem uma longa trajetória, principalmente na educação. E o que isso significa para você? Tantos anos trabalhando com educação, não só trabalhando, mas vivendo. Vivendo de fato a área educacional, ensinando pessoas, desenvolvendo pessoas. Como que é isso para você? Eu acho que eu até muitas vezes falava que eu comecei na educação em 2016, que foi justamente quando eu fiz essa transição de carreira, de estar numa empresa enquanto CLT e ter entrado, né, como sócia aí numa outra empresa. Mas refletindo melhor, eu vejo que eu estava em educação desde o momento em que durante muito tempo eu fiz uma primeira transição de uma carreira técnica para uma carreira mais voltada para negócio. Então eu sou geógrafa de formação, né? E durante muito tempo meu desafio era traduzir toda uma linguagem técnica para os clientes do ponto de vista de marketing. E aí, envolvendo isso, eu tinha que tanto educar o time interno do portfólio, dos produtos, o que fazia, e também o cliente final. E aí, por isso que eu falo que a educação, na minha visão, começou muito aí, porque a partir do momento que você tem que fazer essa tradução, esse entendimento técnico, e você apresentar como um benefício, como uma visão de valor, essa foi uma das grandes transições que eu tive assim na carreira para pensar mais negócio. E pensar mais negócio é também educar. É educar o mercado, é educar um time. Então, minha carreira, acho que de educação começou ali. E aí, logo depois, eu fiquei envolvida diretamente numa linha de educação desse software, onde eu, né, trabalhei durante muito tempo, um software de geoprocessamento. E a gente era responsável por treinar os clientes, os usuários, nessa tecnologia. Depois fiquei desde 2016 até o ano passado envolvido muito nessa questão de ensinar esse software, né? E é também um grande desafio, porque é um conhecimento técnico, mas que está entregando um resultado de negócio. Só que precisa ser didático, pegar o técnico, a linguagem técnica, deixar o mais simples possível para... envolve fluxo de trabalho, então às vezes é técnico mesmo que você tem que estar ali, sabe? Só que você está ensinando adultos. E aí esse é um outro desafio, eu acho, que é você estar focado. Você tem que começar esse treinamento, essa capacitação pensando num propósito. Por que aquela pessoa tem que aprender isso? Não é igual uma criança, né? A pedagogia, onde a criança está ali ávida, né? Muito por conhecimento, não. Quando você passa a entender um pouco essa questão de andragogia, você percebe como fica tão claro que a pessoa ela vai aprender aquilo porque ela tem que ver um benefício para ela, na tarefa dela, ou que ela vai entregar um resultado melhor para a empresa e, com isso, ela vai fazer o trabalho dela melhor, mais rápido, a empresa vai ganhar tempo, vai valorizar mais aquela demanda ou ela ali. Então, essa trajetória assim, de educação, ela me encanta porque
ela sempre, na minha visão, ela está muito ligada a resultado de negócio, a resultado estratégico. Então, mesmo tendo uma formação muito técnica, né, da geografia, quando eu fiz essa primeira transição ali para trabalhar muito com essa visão de marketing, eu descobri falando, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. E aí, a educação nisso, ela na minha visão potencializa. Ela não está desassociada, sabe? E minha mãe é professora, é universitária, então eu tenho um pouco essa referência de ensino dentro de casa. Por um momento, desde sempre. Desde sempre. Não é desde 2016, é desde não, sempre. Mas eu negava. Eu falava, nossa, eu nunca vou dar aula. Credo. Né? Deus me livre disso, porque eu não quero estar nessa posição. E mesmo a minha mãe não tendo um discurso muito, ai, que saco, vou dar aula, nossa, que fardo. Não, ela adora sempre o que ela faz. Muito. Então, mas eu negava, assim, por um momento eu negava. Falava, não vou dar aula. Lógico que não, nunca vou dar aula. Tanto que eu até, na geografia, eu fiz licenciatura, mas eu fiz licenciatura e no meu relatório de conclusão de estágio eu falava, não quero seguir isso. Descobri que eu não quero seguir isso. E eu falei isso na apresentação e o professor falou, Débora, você é a primeira pessoa que genuinamente fala isso, porque geralmente a pessoa entrega um relatório e fala, achei legal isso, achei legal aquilo, mas eu falei, não quero seguir essa carreira. E interessante, verdade, porque pelo menos é o que eu sentia depois do ensino médio, fui para faculdade, mas a geografia era vista como, vou me formar e virar professor. Vou virar professor de ensino médio, ou se não, vou lecionar na faculdade de alguma matéria muito específica, e na verdade a geografia, pelo menos eu conheci a geografia ali com meus 17, 18 anos de verdade, que envolve tecnologia pra caramba, envolve tomada de decisão pra caramba, sim, envolve geomarketing, envolve um monte de coisa. E é engraçado porque eu tive o privilégio de fazer um currículo, né, de ter passado por um currículo na faculdade muito técnico. Então, eu tive estatística, eu tive análise espacial, eu tive contato com softwares desde o primeiro período, e o embasamento teórico para isso. Então, foi um curso que não foi um curso para ensinar ou formar apertadores de botão, como muitas vezes a gente vê aí, que é um tutorial tem aí, né, em várias plataformas, mas foi um curso que deu todo o embasamento quanto à parte de ferramental mesmo, tecnológica. Então, quando eu escolhi esse curso, que era Geografia com ênfase em geoprocessamento, eu já sabia desde o começo que aquele curso não era, apesar de ter a licenciatura, não era um curso tão técnico. E quando eu falava com as pessoas, era engraçado. O que você está fazendo na faculdade? O que você vai fazer, né? Na minha época, vestibular, nem era Enem, né? Estou entregando idade, mas... O que você vai fazer no vestibular? Eu falei, eu vou fazer geografia. Você quer dar aula? Eu falei, não, eu não quero dar aula. Eu não quero dar aula. De jeito nenhum. Tá no meu relatório técnico, eu falei, eu não quero dar aula. Mas foi um curso muito bacana, assim, que me abriu muito a cabeça também para esse pensar crítico que a geografia traz. Então, a geografia, ela me trouxe... Eu falo que ela nunca vai sair de mim. Os aprendizados, a questão das tecnologias é algo que eu tive que me envolver. E aí vem muito essa questão também do ensino. Quem trabalha com tecnologia, esquece, tem que aprender. Se você está nesse mundo, você nunca vai parar de estudar. Porque a tecnologia ela vai mudar. A gente está vendo aí. Agora está voando, né? E fora que, por exemplo, quando a gente fala de uma empresa tecnológica, até para vender a tecnologia, você precisa saber ensinar o cliente o que a tecnologia vai mudar na vida dele, ou na empresa, ou processos e afins. Então, a educação está presente em todas as áreas de qualquer forma, né? Sim, isso é muito... É engraçado, porque ela está presente, mas ela ainda não tem essa valorização ou essa preocupação. Pensa-se muito hoje em dia em onboarding, em uma questão mais técnica mesmo, olha, aperte aqui, faça aqui, mas ainda não... Eu falo de vários mercados que passaram por uma transformação digital, e se a gente coloca a educação de forma mais ampliada, onde eu vou ler desde lá da educação básica, né, os currículos, e até mesmo depois, né, que a gente se forma ali na faculdade, ela não passou por um processo de transformação digital. Se a gente olha, a educação, ela se mantém, né? Alguma coisa ou outra. Mantém o mesmo sistema há anos. Há anos, exatamente. E aí a gente tem um salto muito grande quando a gente vai dessa formação, né, básica ali até o 3º ano. Aí a gente entra na faculdade, é um estalo, porque
você tem que pensar muito mais crítico, você tem que estar muito envolvido ali nessa parte mais conceitual. E a faculdade, muitas vezes, os currículos estão atrasados. Então, ela te ensina ali uma base, te ensina a teoria. Poucas faculdades têm ainda hoje essa preocupação de estar na vanguarda de algo muito aí do mercado de trabalho. E aí você tem um segundo, acho que um grande gap, que é você sair dessa formação ali acadêmica e entrar no mundo de trabalho. Aí, quando você entra nas empresas, é aquela correria. Tem que fazer treinamento, tem que fazer não sei o quê. E nem sempre é algo visto como um diferencial. Tem que fazer para você aprender. Ou até como um custo. Exato. Né? Até como um gasto, como um custo. E não um investimento. Para mim, educação é um investimento. E não faz sentido. E não faz sentido, porque você cobra uma pessoa de fazer algo que não houve um onboard, não teve nada para aquela pessoa. Porque dentro do currículo, a faculdade já era para entregar aquilo. Não, a faculdade está atrasada. Deveria preparar aquele profissional minimamente para entrar naquela carreira ali como um júnior, né? Como muitas vezes um trainee, e ela não está preparando. E aí parte de uma visão autodidata, a pessoa tem que ter assim esse aprender sozinho, mas a escola não te ensina muito a você aprender. Agora acho que está mudando um pouco, acho que com essa geração que está vindo. A faculdade onde eu me formei está mudando bastante esse formato. Eles estão implementando um formato de... Nem tem TCC mais, é direto com a empresa, com a indústria. Então, desenvolve soluções direto com a indústria. Isso. Coisa que na minha época não tinha. Não tinha, assim, era totalmente desconexo. Nossa, me senti velho falando na minha época. Na sua época, a gente usa muito agora essa frase. Me senti muito velho agora. Gente do céu. E aí tem muita essa desconexão hoje em dia. Então, a educação, ela assim, vamos cortar alguma coisa. Geralmente, corta-se isso, né? E a gente vê muito nas empresas também, é muito ruim falar isso, mas a gente está falando de adultos. E já teve momentos dentro de treinamentos que a gente usava essas máquinas virtuais. E aí o gestor que contratou o treinamento, ele simplesmente falou, eu quero saber quem é que de fato está fazendo. E a gente tinha que ver quem que estava de fato acessando essa máquina virtual para saber se a pessoa estava fazendo treinamento. E numa turma de 12, 15, vamos lá, 8, 10 estavam de fato no treinamento. Poxa, mas são adultos. Eu não teria que estar lá falando, fulaninho. Não era para controlar. Vamos lá fazer o treinamento? Só que muitas vezes também, eu acho que tem um desenho errado dessa trilha. Na minha visão, assim, que é o que até a gente implementa hoje na empresa, que é, você primeiro vai lá e é muito ruim, está muito na moda falar diagnóstico, anamnese, mas é importante essa etapa, para você entender quais são as habilidades e competências que os profissionais eles têm hoje dentro da empresa, aonde você quer que eles cheguem, e o principal, na minha visão, qual resultado de negócio você precisa entregar e que você acredita que essas competências e habilidades que você tem hoje não são suficientes para entregar esse benefício. Então, se a gente não alinhar os treinamentos com resultados estratégicos de negócio, a gente vai ter uma frase que eu escutei até numa certificação que eu fiz recente, que é, o treinamento ele não tem que ser tratado como um evento. Não, ele é um processo. E esse processo começa lá no desenho da trilha. Então, eu vou primeiro entender essas habilidades e competências, o que eu quero, então, qual gap que eu tenho, o que eu quero formar. Qual que é o melhor formato? Como que essas pessoas aprendem? Eu aprendo, eu tenho conhecimento disso, que eu preciso de assistir uma videoaula ou assistir alguém falando, isso tanto assíncrono, né, no EAD ou no síncrono, que é o ao vivo. Mas eu preciso tomar nota de algumas coisas, então, enquanto eu estou escutando e escrevo, eu aprendo melhor e eu preciso colocar minimamente aquilo em prática para que aquele conhecimento ele no caso, a gente chama de transferência. Então, eu tenho essa transferência de conteúdo, que essa transferência ocorra de forma satisfatória. Só que tem gente que aprende com audiobook. Tem gente que aprende lendo. Tem gente que só vê o vídeo aula lá, beleza. Agora tem gente que nada disso vai dar certo, que ele precisa da pessoa lá, ao vivo, falando com ele. Então, eu primeiro identifiquei esses gaps, depois a forma como essas pessoas aprendem.
aí sim eu vou desenhar essa experiência de aprendizado. E aí eu vou conseguir alinhar o conhecimento que essa pessoa precisa e o formato que ela aprende melhor. E aí eu vou ter o dia lá, né, da capacitação ou start daquele programa. Totalmente. Exatamente. E aí, depois que eu tive esse momento, treinamento, eu tenho que pensar muito nesse pós. E aí, muita gente esquece. Tem gente que até essa parte aqui, beleza, vamos avaliar, vamos mapear e eu vou fazer o treinamento. Mas e o depois? Como é que eu garanto que essa pessoa aprendeu? Como é que eu garanto que, por exemplo, no caso se eu sou instrutora, que eu transferi esse conhecimento de forma satisfatória e que agora você está aplicando no seu dia a dia? Então, tem algumas técnicas também desse pós que a gente aplica. Algumas delas, por exemplo, você ter alguns comunicados, alguns momentos ao vivo com essa turma para entender. Pessoal, teve alguma dificuldade? Porque uma coisa é eu estar ali nos dados do treinamento, que é um ambiente controlado, que tudo, né, os erros são erros propositais, porque eu quero que aconteça para que você aprenda. A pessoa erre mesmo para aprender. Só que quando ela vai para o ambiente de trabalho, ela vai para o mundo real, ela vai identificar situações que podem fugir um pouco do controle, ela vai ter erros novos, porque a dinâmica ali também é muito diferente. Uhum. Então, quando eu volto, aquela pessoa ela vai provavelmente ter algumas dúvidas. E se eu faço esse encontro aí, depois vai lá, 10, 15 dias, depende muito da dinâmica, 30 dias, dependendo da complexidade desse conteúdo, eu trago essa pessoa para refletir novamente. De fato, eu tive dificuldade nesse processo. Me fala de novo como que é. Ah, olha, você chegou até aqui. Lembra que a gente tem que fazer isso? Ah, beleza. E aí você pode fazer isso tanto ao vivo, quanto dar um material para ela, enfim. E aí depois você tem uma mensuração de resultado também que é importante. Então tá, essa pessoa ela passou por essa capacitação, ela validou ali um momento de transferência e depois de X tempo, que foi esse processo que eu desenhei aqui no começo, tá? Que resultado que eu quero com essa capacitação? Aí eu quero que meus colaboradores eles façam uma tarefa 30 minutos mais rápido, ou que eu tenha redução de retrabalho. E dificilmente um treinamento ele não vai estar atrelado a algo envolvendo um resultado de negócio. Uhum. No final, a empresa quer o quê? Investimento. Ela investimento quer, justamente para que melhore o processo. Ela quer reduzir custo ou ela quer ganhar mais. Então, assim, é um dos dois assim que vai estar muito envolvido. E aí, quando você vai lá no final, mede não só satisfação, foi bom ou ruim, NPS, CSAT, reação, ou uma avaliação, você aprendeu ou não aprendeu, mas tá, a pessoa pode ter tirado uma nota muito alta numa avaliação ali, de conhecimento, ela teve uma avaliação de reação de que aquele momento ali foi legal, foi uma experiência boa, mas quanto que aquilo entregou para a empresa de resultado? Uhum. Então, se eu consigo medir isso e no final eu vou para aquele gestor de treinamento ou para aquela pessoa que mapeou toda essa necessidade e fala, olha só, 15 funcionários seus, de 15, 10 aqui demonstraram uma redução de tempo ou uma melhoria ou uma diminuição de retrabalho, enfim, algo aqui que foi o que você desenhou. E você volta isso para a empresa e fala, olha só, então esse treinamento aqui que você pagou X, você vai ter um retorno daqui a um ano e pouco de, sei lá, 10X, 100X. E aí você vai colocar a capacitação em outro patamar dentro da empresa. É interessante esse ponto, que o levantamento dessas variáveis, desses dados, até agora entrando um pouco na minha parte de marketing, né? Esses dados no qual você consegue validar um treinamento, não só por exemplo, NPS, de 10 clientes, 9 gostaram muito. Tá, que bom que gostaram, mas que retorno que houve com esse treinamento? Reduziu carga de trabalho. Ou melhor, o processo foi feito de uma forma mais rápida. Conseguiu lucrar um pouco mais em, sei lá, 20%, 30%. Hoje vocês conseguem, ou melhor, na sua carreira toda, você consegue ter um formato que você mensura isso, através de um treinamento. Sim, e assim, o que você falou, o NPS, ele também é importante. Porque, poxa, são adultos. Se aquela experiência ali também não for legal... Não a adianta. chance de você também... For muito maçante. Ou a pessoa vai fazer porque ela vai ver um resultado e meta e tal, mas hoje em dia tem um pouco do que a gente fala de salário emocional, né? Então, eu acho que ainda assim o salário financeiro, ele grande parte é o que é considerado pelas pessoas, mas se tá ali mais ou menos igual,
o salário emocional pesa. Então, se aquela experiência foi boa, isso facilita o aprendizado, isso vai garantir uma melhor satisfação daquela pessoa ali dentro da empresa, do seu cliente. Então, a pesquisa de reação ela é importante para saber se você está no caminho, se aquela experiência está legal. Mas se você não mede se aquilo ali gerou um resultado, é mais uma capacitação, sabe? E acho As que empresas, agora uma pergunta voltada ao geral, até de forma genérica, né? As empresas, tanto de treinamento quanto as empresas que contratam treinamentos, têm essa preocupação do pós? É comum essa preocupação? Não ou são pouquíssimas no mercado hoje? São pouquíssimas hoje. Na verdade, eu vejo isso até, por exemplo, nessa turma que eu fiz uma certificação, né, que é muito voltada para isso. Tinham 20 pessoas, muito focado num processo de onboarding. A maioria delas, isso está muito uma preocupação em RH. O RH está muito preocupado com isso. Entendi. Mas tanto que, por exemplo, a minha principal interface dentro dos clientes hoje, principalmente são as equipes de treinamento e desenvolvimento, o time de RH, quando a empresa é um pouco menor, né, não tem esse setor de treinamento e desenvolvimento, mas o RH hoje está muito preocupado, até para essa questão de retenção de talentos. Porque se ele não gera essa visão de crescimento, essa perspectiva que a pessoa está aqui, ela vai fazer essas capacitações porque ela tem esse plano de carreira, ela quer crescer, ela não consegue reter esse talento hoje. E isso é uma grande dificuldade das empresas, essa retenção de talento. E parte dessa retenção vem através de capacitação. Agora, times técnicos, muitas vezes não. Ele quer aprender aquele fluxo de trabalho, porque ele quer aprender aquele software. Clicar botões. Exatamente. Apertar botões. Não tem muito essa preocupação de... Pode até ter, assim, de forma indireta, mas eu não vejo que isso é medido ou declarado, sabe? Então, quando a contratação ela é feita exclusivamente pelo time técnico, no final ele quer uma eficiência operacional, ele quer melhorar, mas isso não está tão explícito, igual está numa métrica de RH, que muitas vezes está sendo medida por isso. Porque acaba sendo o trabalho do RH medir isso. Exatamente. E às vezes esses KPIs não são medidos por áreas que deveriam ser medidas. Não. E é um resultado dessa área. Se você for pensar numa área técnica, provavelmente quanto mais ele entregar, é melhor para ele. Quanto menos ele tiver de erros ou inconsistências em alguma informação, isso também provavelmente é um número dele, né? Assim, de uma área mais técnica. Isso a gente está falando da parte de BIM, que é muito voltado para engenharia, e GIS, né? Que são os mercados que eu conheço, assim. E aí eu vejo muito esse olhar, assim. Poucas das empresas, por exemplo, a gente está com um cliente agora que está com uma visão muito interessante. Ele está criando um curso de BIM, a empresa é uma grande construtora, eles estão criando um curso de BIM para quem não está envolvido na parte técnica, justamente para disseminar o conhecimento de BIM para o pessoal do RH. Conseguir conversar na mesma pessoal língua. Administrativo, para ter um mínimo de conhecimento sobre o que é. Falam-se muito na empresa, é importante, é crucial, os órgãos regulatórios estão exigindo cada vez mais esses formatos. E por que eu, que estou ali emitindo a nota, muitas vezes disso, eu não vou entender minimamente o que é? Então, a gente produziu um conteúdo para eles para leigo. Que legal. E aí, por isso que é importante você Interessante entender essa preocupação. o objetivo desse treinamento, dessa capacitação. Então, no final, o que você quer? Você quer que a empresa ela tenha ali uma linguagem única para que facilite os processos, os trâmites entre áreas, que seja um pouco mais fluido. Provavelmente, ele vai ter ganhos ali no final, quando você tem principalmente essas transições de processo entre áreas. Então, vai ter um ganho ali no final dessa fluidez de processo, por exemplo, lado humano, sabe? A pessoa fala, poxa, que legal, sou formado em administração ou área financeira e eu entendo sobre BIM, uma coisa... Eu sei o que é. Exato, né? E faz diferença no currículo para uma pessoa. Exatamente. Posteriormente, ele sente, que nem você comentou no começo, né? Essa evolução de carreira. A pessoa se sente... A importância, né? Assim, Exato. Olha, nossa, que legal, estão pensando em mim, né? Estão falando tanto e estão pensando. Então, eu vejo que está num movimento crescente, mas esse movimento ele está sendo muito puxado pelo corporativo e não pela área, muito pelas faculdades, pelas escolas. As faculdades estão meio paradas no tempo, né? Infelizmente. Ainda estão paradas no tempo. Tem toda uma burocratização, né, para mudança de currículos.
que por um lado é bom, porque tem uma segurança, né? Você não está vamos abrir um curso, enfim, tem toda uma questão do MEC que regulamenta, mas eu acho que não tão mudar, mas ter um pouco mais dessa interface. Igual você falou, hoje em dia os TCCs estão muito mais próximos das indústrias, né? De projetos reais dentro das empresas. Então, eu acho que trazer esses mundos mais para perto vão ter ganhos para os dois lados. Porque esse lado aqui está precisando de contratar e está difícil. A gente vê escassez de mão de obras técnicas aí em algumas projeções, né, principalmente. E aqui, quanto mais eu tiver o interesse dos egressos e vendo que o que ele está aprendendo, ele já vai aplicar e ele vai estar sendo inserido no mercado de trabalho de forma rápida, é bom para todo mundo. E aqui também vai ficar mais atualizado das demandas, enfim, né? E é interessante que esse ponto você comentou desse cliente que está educando sobre BIM em áreas que não são realmente da área. Uma coisa que eu vejo, pelo menos algumas empresas que a gente conversa, que a gente entra em contato, a área de vendas, muitas vezes, consegue identificar aquele roteiro. O roteiro de venda. O começo, meio, fim. Mas quando você vai desenvolver sobre a tecnologia que aquela pessoa está vendendo, muitas vezes ela não tem o conhecimento técnico que deveria ter. Deveria ter um treinamento. Ela deveria estar por dentro daquela tecnologia no maior grau possível. Não porque ela vai usar, porque ela vai aplicar na prática, mas porque ela está vendendo. Então, aqui você tem um problema, você consegue solucionar com essa tecnologia. Esse foi um gap que eu senti em algumas empresas que a gente já conversou que não deveria. E me parece que é mais comum do que deveria ser, sabe? É comum, até porque você tem muito esse time transitando entre empresas. Então, né, você tem aí essa transição. E muitas vezes são pessoas que vêm de carreiras não técnicas. Então, eu faço que é um paralelo, acho que com o idioma. Você não aprende um idioma de um dia para o outro, a não ser que você tenha uma mega facilidade no aprendizado. Mas o mínimo necessário vai te trazer mais autonomia. Aí eu acho que é perfil também. Quanto mais você tiver um conhecimento técnico sobre aquilo que você está vendendo, e muitas vezes nem é saber mexer, não é você manipular aquela tecnologia, mas você entender benefício, regras de negócio, o mínimo para fazer uma demonstração, às vezes. Então, não é que você vai ter que ali tirar um produto perfeito, uma análise perfeita, ou você ter aquele processo todo implementado ali dentro do software, mas você conseguir demonstrar valor dessa tecnologia e focar principalmente em como que essa tecnologia, aí eu acho que é a mesma analogia do resultado de treinamento. Sim. Como que essa tecnologia vai ajudar o seu negócio? E aí, o comercial tem esse papel fundamental de fazer essa tradução técnica para uma linguagem de negócio. E aqui no Brasil, muitas vezes, o software ele é visto como um custo e não como uma visão também de investimento. Então, eu estou comprando aquilo, mas se eu não focar que aquilo vai me trazer uma eficiência operacional, um ROI direto, assim, né, um retorno do investimento direto, eu vou ver aquilo, nossa, mas eu vou pagar uma fortuna nisso. O tal do ROI. Exatamente. Muito mal observado por muita gente, né? Não deveria, mas software é isso. Hoje a gente tem um gasto não, né? Um investimento muito alto em software, justamente por causa de processos. A quantidade de tempo que a gente economiza colocando uma IA envolvida, colocando processos muito mais automatizados. Ah, mas você está gastando muito. Não, eu estou ganhando no tempo. E é engraçado que com a IA muita gente consegue enxergar de forma mais rápida. Porque o uso muitas vezes é um uso não técnico, mas não deixa de ser uma tecnologia. Exato. Então, assim, eu vou pagar aí uma licença Plus, né, uma licença paga de alguma IA. Você fala, não, claro, porque com isso eu vou conseguir ter aqui os meus prompts, que estão super na moda. Eu vou ter esse agente, que ele vai me apoiar nas comunicações de marketing. Eu vou ter esse outro agente, que vai me ajudar só em escritas de e-mail. Não, eu vou ter esse outro agente para a produção de conteúdo, por exemplo, para cursos. A gente usa isso. E aí você consegue ver diretamente um ROI de algo que está muito na moda, mas se você colocar uma implantação de uma tecnologia, no caso do BIM, do GIS, que é complexo, é uma venda mais complexa, aí não.
aí você tem que ter todo um trabalho de Por causa que, nesse caso, a gente tem um processo até chegar à conclusão, no qual essa conclusão vai retornar um resultado, tem um caminho muito complexo antes. Porque, por exemplo, a tecnologia BIM, pelo pouco que eu convivi com isso, ela é muito adaptativa para cada formato de negócio, para cada formato de indústria, de empresa. Sim. Então tem um caminho gigantesco antes. E para dar esse ROI, que muitas vezes não é nesse caminho, é depois desse processo, para o cliente entender isso, às vezes é complicado. E você está falando com várias pessoas. Uhum. Aí eu vejo que você resolve por si só, né, muitos processos. Agora, quando eu estou falando dessas tecnologias, o grande diferencial delas, muitas vezes, é a conexão entre áreas, é quebrar silos, né, de informações, é você ter essa informação transitando ali entre setores de uma forma fluida, que você não vai ter aí... Todo mundo vai estar garantindo que eles estão trabalhando na última versão daquele arquivo. E aí fazer esse convencimento de várias pessoas demanda tempo. E aí o comercial tem um papel fundamental. Porque, a educação é envolvida de novo. Porque para você, ele vai ter que falar alguma coisa que vai fazer sentido para você. Aquela questão do começar pelo porquê. Por que para você é importante? Agora, e muitas vezes educar o cliente. A educação. Mim, o discurso é outro. Uhum. Tanto que lá na empresa, por exemplo, o marketing de conteúdo, ele não está dentro de marketing. Ele está dentro de educação. Porque é esse educar todos. Então, como que eu vou fazer com que uma pessoa ela tenha a visão de que ela tem aquele problema, aquela demanda, se ela nem sabe que aquilo existe? Se ela nem sabe que ela poderia contar com isso? Então, a gente começa essa educação ali muito aquele tradicional, né, marketing de conteúdo, mas que é muito importante para nutrir o nosso cliente, trazer essa informação para ele em múltiplos formatos. E aí envolve também, eu não sei como é que, eu estou falando para muitos, cada um vai aprender de um jeito. Então é importante eu estar trazendo esse conteúdo em artigos, em tutoriais, podcasts, por exemplo, estão sendo muito consumidos agora. A gente tem também, até o próprio e-mail marketing, dependendo da forma como ele está, ele cumpre esse papel também de educação. E aí, quando eu tenho isso muito bem feito antes, eu facilito o trabalho do comercial. Porque o cara vai chegar e vai falar, educado, já sabe. Eu preciso disso. Ele vai tirar dúvida. Ele vai pontualmente ali tá em contato. E o trabalho do comercial, na teoria, deveria ficar mais fácil. Uhum. Né, nesse processo. Porque está todo mundo educado. Né? Eles sabem da demanda. Eles sabem o que eles precisam para resolver aquela dor. Uhum. É interessante que essa parte de educar o cliente, que entra também na minha área de marketing, quando a gente fala de educar o cliente, a gente está preparando ele justamente como você falou. Está preparando ele para resolver um problema que ele nem sabe que ele tem. Às vezes ele está 10 anos, por exemplo, no caso de tecnologia, 10 anos alimentando uma planilha, ele gasta ali no seu dia 40 minutos por dia, que às vezes com um processo mais simples reduz aquilo para 15 segundos. Ele não sabe daquilo. Então vem do papel de educar, vem do papel do case de sucesso que a gente gravou juntos, que é, assisti, entendi, nossa, eu também tenho esse problema. Eu achei que eu não sabia que isso era um problema. Ele conseguiu solucionar desse jeito, eu também consigo. Oi, comercial, tudo bem? Eu vi que tá o problema lá, como que funciona isso? Pronto, já gera um fluxo de conhecimento, cliente educado, gerando venda. E a tecnologia, ela tá hoje trazendo muita novidade num tempo de espaço muito mais curto. Cada vez mais. A IA tá sendo cada vez mais absurda. Cada vez mais absurda. E aí, como isso tá muito rápido, a gente tem cada vez mais esse papel de trazer essa informação rápido para ele. Então, a questão de segmentação ela é muito importante, porque eu não vou falar tudo para todo mundo. Então, esse cliente também ele tem que entender que ele está recebendo aquele conteúdo para ele. E aí, eu vou educar ele do que ele precisa. Uhum. Então, tudo aquilo que a gente falou do processo de assessment, de diagnóstico, de entender resultado de negócio, eu aplico não só para a educação. Na verdade, eu acho que toda essa metodologia é uma metodologia quase que de marketing aplicada ao ensino, né? E vice-versa. Então, Eu fui percebendo isso. Eu fui notando isso. Conforme eu fui trabalhando com educação, totalmente conectado. É muito conectado. Porque e a única certeza que a gente tem é que vai mudar. A tecnologia ela vai melhorar. Ela vai mudar. Vai mudar o componente, vai mudar a interface. Como que eu
preparo o meu cliente, meu usuário e o meu potencial cliente para essas mudanças. Pode ser que agora eu não consiga resolver o problema da planilha que você colocou, por exemplo. Mas, daqui a um mês, ano que vem, quando eu tiver isso solucionado, eu volto nele e falo, então, sabe aquele problema? Eu consigo reduzir o seu tempo de 40 minutos para 10 minutos. Ele, sério? Como? Me mostra. Aqui, ó. Nossa, então vamos testar. Vamos ficar aqui, ó. 1 ano. Nossa, muito bom. Agora eu vou comprar mais. Vou comprar mais para fulano, para fulano, para fulano. Então, é normal, assim, esse fluxo, sabe? Uhum. E hoje, de novo, trazendo para minha área, né? Parte do audiovisual com as IAs construindo vídeos, por exemplo. É uma coisa inimaginável que nem se passava pela minha cabeça 4 anos atrás. Estou falando 4 anos, que hoje é tempo pra caramba em nível de desenvolvimento. A gente está falando de 3 meses atrás existia uma tecnologia, não existia uma tecnologia e hoje existe. Então essa evolução também acaba mudando a questão do mercado. E como que isso pode ser adaptado, por exemplo, num treinamento? Porque muitas vezes a gente está falando de ensinar tecnologia, ensinar algumas coisas que chega no treinamento, 3 meses depois já está defasado. Como que mantém essa evolução constante, tanto da equipe, quanto também dos líderes, quanto também, enfim, de todo o ecossistema da empresa para que ela também acompanhe? Porque eu tenho uma certeza, ela não vai acompanhar. Mas o quão perto ela consegue te acompanhar, sabe? Eu acho que o conceito de lifelong learning, ele nunca esteve tão gritante, assim como Faz tempo que você fala disso, hein? outro conceito Faz anos que eu ouço isso. Ouvi pela primeira vez de você, de vocês. De você, acho que o Júlio falava muito isso também, né? Sim. Eu lembro desse conceito há muito tempo. E essa questão de educação intencional também. Você precisa, para se manter atualizado, sim, com essa preocupação de estudar para a vida toda. E isso eu vejo muito em alguns contextos, já percebi isso. Ai, mas a empresa não me paga curso, a empresa... Mas as pessoas têm que ser muito protagonistas do desenvolvimento delas. Óbvio que se a empresa ela tem ali um norte, um objetivo, ela pode atuar como facilitador. Mas eu nunca achei na minha formação de que isso era uma obrigação da empresa, 100%. É um pouco assustador você imaginar saindo um pouco do ambiente corporativo e entrando no corporativo / pessoal. É muito triste também pensar que você é a mesma pessoa que do ano passado. Você não se desenvolveu, você não criou nada, você não evoluiu. Porque você esperou alguma coisa acontecer para que você se desenvolvesse. Sim. É um pouco assustador pensar nisso. E muitas vezes quando as pessoas pensam, eu tenho que me desenvolver. Então ela pensa em curso. E não. O tal do diploma. Eu tenho diploma de curso. Eu tenho 30 horas, tenho 200 horas de carga horária aqui concluídas. Tá, mas... Exatamente. Só que assim, o embasamento teórico, ou curso, ou conhecimento, ele vai ser muito importante. Mas se você não coloca aquilo em prática, ele não vai servir de nada. Então, eu acredito muito que, por uma questão de desenvolvimento, você consegue atuar não só com curso, livro, podcast, conteúdo mesmo, né? Consumir conteúdo. Mas você também ter experiências e desafios para que você consiga aplicar aquilo. Você também tem um processo de feedback e mentoria. Te ajuda muito. Conversa com as pessoas. Aproveita que o presencial aí tá voltando, né? Às vezes o híbrido tá voltando. Eu vejo muita gente falando, ai meu Deus, mas vai voltar. Aproveita. Porque nesses momentos de conexão é onde você vai identificar uma pessoa que já passou por aquilo, ou uma carreira que você quer trilhar. Muitas vezes a gente tem essas inspirações, nossa, eu queria tanto ser igual fulano naquilo. Como será que ele chegou nesse nível? Será que foi só? Muitas vezes, eu escutei, nossa, tinha muito uma inspiração de um amigo meu por questão de comunicação, acho que eles comunicam muito bem. Falou, que curso que você fez? Aí ele, deixa eu te contar, não foi só curso. Foi fazendo palestras, dando aula, contato com professores mais experientes, porque isso também ensina muito. Então, você tá ali conversando com alguém que tem mais experiência do que você sobre aquilo, em um ambiente que não é um curso, muitas vezes pode ser mais rico
Ou você ter uma cadência de mentoria, por exemplo, uma vez por mês a gente vai encontrar para falar sobre liderança, ou para falar sobre algo muito técnico, às vezes, né? Que você quer ali algo ferramental, vai te trazer uma velocidade de aprendizado, às vezes, muito maior do que você ficar ali numa pós-graduação ou num curso. Não estou falando que não é importante, eu acho Sim. que também é muito importante. Mas é equilibrar essas experiências. Você ter o curso, o desafio, a mentoria, o feedback, esse network, essas trocas dosados, né? Esses pratinhos, assim, um pouco para o seu desenvolvimento. Eu defendo muito a ideia que todo mundo tem que ensinar alguém, no mínimo, uma vez por mês. E o tanto que você aprende ensinando? Totalmente, né? totalmente. Muitas vezes você está ensinando para uma pessoa ou para um grupo de pessoas que tem perguntas que nem você pensou naquilo. E você fala, nossa, para resolver isso você vai por tal caminho. Aí você pensa, caramba, é verdade, dá para ir por esse caminho. Que interessante. O tanto que eu já aprendi ensinando comparado a leitura, podcast, a conteúdo, assim, inclusive é cientificamente comprovado que de todos os níveis de conhecimento, o ensinar, olha que interessante, né? O ensinar é o que mais ensina. E para você ensinar, você tem que ter o quê? Você tem que ter um embasamento. Você tem que ter tido a experiência. Você só está colocando em prática aquilo que você aprendeu. Exatamente. Você não vai ensinar algo que você não sabe. Então, quando a gente traz isso para desenvolvimento pessoal, é a mesma coisa. Eu preciso de, sim, ter o embasamento, eu tenho que ter a teoria, eu tenho que ter aquele conhecimento, eu tenho que colocar aquele conhecimento em prática, eu tenho que ter tido experiência até para errar. Muita gente tem medo de errar, né? Hoje em dia, Nossa, o pessoal morre de medo de errar. Mas não, gente, o erro é muito bom. Óbvio que é mais inteligente ou mais rápido ou melhor você aprender com o erro do outro. Se você ainda ser muito observador e aprender com o erro do outro, melhor ótimo. ainda. Mas você também vai errar. Não te coloca nesse nível que você não vai errar, porque você vai errar. E quando você semanalmente. Quando você errar, você não pensa só, nossa, meu Deus, eu errei, e agora? Não. Você pode até ter um luto ali, que é importante às vezes, fala, nossa, por que eu fiz isso? Mas nesse momento reflita. O que você poderia fazer diferente para atingir aquele resultado? Pergunta para alguém, nossa, me dá um feedback aqui. O que eu poderia ter feito diferente? E aí você tem essa troca. E se você ainda pega todo esse conhecimento, toda essa experiência e até mesmo os erros e coloca isso para alguém, você vai estar ajudando essa pessoa a não cometer os mesmos erros que você, cometer novos erros. E aí você aprende com esses novos erros dessa outra pessoa também. Então você fala, nossa, como é que eu não pensei nisso? Porque muitas vezes ela nem teve a oportunidade de errar aquilo, porque você já passou. Vem cá, vou te guiar aqui. Pronto, aqui agora você consegue seguir sozinho. E nesse seguir sozinho, ela vai te ensinar. Você ensinar alguém é uma via de mão dupla, porque você vai estar aprendendo algo. Numa sala de aula, num corredor, né, na empresa, você vai aprender. Ensinando, você tem a certeza que você vai aprender. Se você for com essa mente, né? Essa cabeça aberta também, de que você não está num papel ali só de fala, mas também de escuta. E isso é algo também que tem mudado muito. Aquela visão do professor, né? Que chega na sala de aula, enche o quadro, fala, gente, está aqui, é isso, acabou, tchau. Não. É uma troca. Ainda mais agora em ambientes híbridos, né? Tem um online, tem um presencial, você nem sabe nem onde a pessoa está. E muitas vezes o treinamento, seja de qualquer ferramenta, coisa do tipo, às vezes o instrutor, o professor, a pessoa que está ali, ela ensina mais em cima dos erros dela, que eu já presenciei treinamento assim, que é maravilhoso, que a pessoa vai lá, passa toda a teoria e na prática fala, pessoal, faz de tal jeito. A pessoa faz e dá errado. Porque é para errar. Porque ele passou 10 anos, ele errou tanto dentro daqueles 10 anos de profissão, que ele consegue transmitir aquilo através de conhecimento. Imagina, 10 anos, resumido em 5 minutos de aprendizado. Você acabou de economizar na vida da outra pessoa 10 anos de erro. Exatamente. Isso é mágico, é um grau de conhecimento, de evolução humana maravilhoso. E a gente tenta esconder o erro, né? Acho que acho que é até geracional, né? Eu vejo que era algo que a gente sempre tenta. É difícil, mas é importante entender que o erro honesto, que é aquele erro onde a pessoa... Você estava tentando. Ela estava genuinamente ali, de fato, querendo chegar num resultado legal, mas ela errou. E a gente não ir para um lado na penalidade, olha só, agora você errou, falar, beleza, deu ruim, mas vamos junto aqui achar alguma solução. O que você pensou? Por que você estava nesse caminho?
E aí, nesse lugar de ensinar, é aí que você traz sua experiência. Então, mas olha só, nesse caso, você tinha que ter pensado também nessas variáveis. Ela, você acha que essa pessoa vai cometer esse erro novamente? Dificilmente, porque ela experimentou, e ela refletiu, e ela recebeu esse aconselhamento. Ela pode até na frente cometer uma vez, mas ela vai sempre lembrar. Ela falou, nossa, é verdade, esqueci de considerar isso. É interessante também que depois que comecei a empreender, CNPJ, empresa, comecei a ter contato diretamente com empresários gigantescos de mercado. Uma da conversa mais franca que eu tenho com eles é dos erros que foi cometido. E é falado de uma forma tão ampla, tão tranquila. Nossa, Vini, perdi 50 milhões com o erro que eu cometi. Cara, como assim? Não, eu fiz uma burrada lá, fiz por um caminho que não tinha nada a ver. Então, a pessoa transforma isso em conhecimento também. E esse prazer, pelo menos no meu círculo social, que eu convivo com pessoas da área, que empreende em si, fala de uma forma tão aberta. Por quê? Porque a pessoa errou tanto pra chegar onde ela tá agora. Ela errou tanto, é 10 erros pra um acerto, que fala, Vini, faz parte. Que bom, se você não tá errando, aí você tem que estar preocupado. Aí você precisa se preocupar de fato. Se você não tá errando, opa, levanta o pontinho de alerta, observa porque errando você tá sim, você só não percebeu ainda. Então, o erro também é aprendizado, né? E o erro nesse ponto do empreendedorismo, ele é um pouco importante, porque se você continuar fazendo aquilo da mesma forma, você pode até chegar num resultado durante um tempo, mas aquilo não vai ser sustentável. Porque as coisas estão mudando. Então, se você não inovar, hoje em dia, nesse papel, né, quando eu empreendi, era muito isso, assim. A gente passou por uma pandemia. 85% da receita eram treinamentos presenciais. E aí? Se eu tivesse, não, deixa a pandemia terminar e eu volto para esse modelo presencial. Não, a empresa provavelmente não ia durar 3 meses, né? Porque a pandemia durou quase 3 anos, né? 4 anos. Então, se reinventar e testar muito rápido. Eu acho que uma grande questão, acho que muito legal que as startups trouxeram para o mundo do empreendedorismo foi essa mentalidade de design thinking um pouco ali, né? Você pensar, testar, mas testar rápido. Mensura os resultados, melhora e vai fazendo aquilo ali acontecer. E não esperar ter algo perfeito, que vai, nossa, meu cliente vai amar isso, mas não está pronto. Será que não? Você já apresentou para ele? Será que ele não pode co-construir com você? Então, isso é muito legal, porque é um aprendizado a 4 mãos. Então, se você não escuta o seu cliente também, você tem que estar disposto a aprender para ensinar. Você não está lá só ensinando, só nesse papel. Então, isso é muito bacana também. Então, você errar, óbvio que tem erros que podem colocar aí a empresa em jogo. Então, ter cautela também, não é uma loucura. Vai errar e você vai fazendo um monte de coisa sem pensar, não é isso. Por isso que o embasamento é importante. Falar com pessoas mais experientes são importantes. Para você ter aquele erro ali um pouco controlado. Pensar nos riscos. E esse pensar estratégico é algo que, independente da posição que você está, por exemplo, eu empreendi durante 8 anos, hoje não mais. Mas essa mentalidade... Faz diferença. Total. Para tudo. Decisões. Então, para tudo. Análise de dados. Você sabe que caminho pode funcionar ou não. Exatamente. Inclusive... E essa visão de pensar no todo, assim. Pensar no risco. Pensar que aquela decisão envolve pessoas. Então, você vai estar mudando ali, muitas vezes, o futuro das pessoas que estão ali com você, com essa decisão que você está tomando. Então, não é também fazer as coisas sem pensar, sem embasamento, sem nada. Tem que ter uma cautela, sim, nas decisões. E isso o empreendedorismo me ensinou muito. Como errar é importante, mas a gente tem que tomar cuidado porque o erro que você comete, de novo, você não pode... Tem que tomar cuidado para não cometer aquele mesmo erro daquele mesmo jeito. Às vezes a pessoa, errei de novo nisso. Tá, mas o cenário mudou, o caminho tá diferente, talvez seja quase a mesma coisa, só que mudou o caminho, mudou o cenário. E eu até tinha comentado, né, que há erros, muitas vezes, que nossos clientes cometeram, e teve um erro em particular que quase todo nosso cliente cometeu na área do marketing, que uma pessoa da nossa equipe olhou e falou, Vini, fulano fez isso, ciclano também cometeu o mesmo erro. Talvez seja uma solução, a gente sabe resolver isso, vamos tentar solucionar isso.
Pronto, veio de uma pessoa da equipe, através de um diálogo, através de uma conversa. E essa visão de que, opa, tá errado. Ah, tudo bem. Tá errado, é do meu cliente, o problema é dele. Será? Será que você não pode solucionar aquele problema? E o mesmo vale para uma empresa. Muitas vezes a pessoa observa um erro que não é no setor dela, fala, nossa, tem um erro ali. Ah, mas não é problema meu, né? Não estou sendo pago para isso. Mas será que o dinheiro, ele rege tudo dessa forma? Ou será que não tem que ter um propósito envolvido? E às vezes não é um propósito só organizacional da empresa, mas é também um propósito particular. Muitas vezes você está só pelo dinheiro, tem uma data de validade. Eu acho que dificilmente vai dar, igual, isso que você falou é importante, essa data de validade. Dificilmente algo vai ser tão longevo se não envolver propósito. Perfeito. Dinheiro é bom? Maravilhoso. Até para você envolver pessoas nesse seu sonho. E aí você falou essa pessoa da sua equipe. Você consegue ter isso na sua equipe porque você provavelmente tem um pouco essa liderança e uma cultura de inovação. De que o erro honesto, tudo bem, porque ele poderia ter identificado um erro e ter ficado na dele. Falar, não vou falar porque é do cliente, né? Não. E você ter essa questão de transparência, essa abertura do seu time. Então, quando a gente está falando também de pessoas, é muito importante a gente nos cercar também de ter pessoas que são complementares. Só que para isso a gente tem que saber no que a gente é bom, o que a gente tem enquanto conhecimento, habilidades, competências e o que eu preciso de ter no meu time para que as entregas possam acontecer. Então, quando eu olho e penso um pouco nessa visão de team building, né, que está muito na moda, team building, vamos pensar aqui, eu tento entender isso. Tá, para o desafio atual, eu tenho que me cercar de pessoas com quais habilidades e competências. E a gente erra pensando que são as nossas. Não, a pessoa tem que ser melhor do que você às vezes em algo, porque você precisa entregar um resultado diferente. Detalhe. Agora eu puxando pro meu pessoal, tá? Durante o meu tempo empreendendo, antes eu era só um freelancer. Abri CNPJ, eu entendi o que era imposto, eu entendi o que era gestão, o como é importante o NPS, aí que eu fui entender mesmo a gestão. E no primeiro ano, quando eu fiz a minha primeira contratação da minha vida, quando eu contratei a pessoa, tive uma conversa, falei, cara, você tá dentro da equipe, bem-vindo e tal. Eu procurava exatamente isso. Características parecidas com o Vini. Tem que é outro Vini, né? Outro Vini. E não. Essa pessoa precisa ser melhor que você em algumas áreas. E você precisa saber gestar, fazer a gestão dessa pessoa. Não melhor no sentido de ego, porque a pessoa é melhor que você. Não. Há algumas skills que aquela pessoa tem e ela complementa o seu time por causa daquelas skills. Não skills técnicas, porque técnico a gente faz ali um curso no YouTube, aprende alguma coisa. Não, tem skills também, as tais, as soft skills, né? Que faz diferença no time, faz diferença também no crescimento de uma empresa. E como faz diferença? Sim, e diversidade nesse ponto também é importante. Diversidade de opiniões. Vou contratar essa pessoa porque ela pensa igual eu. Você está caminhando para baixo, não para cima. Principalmente na resolução de problemas complexos. Perfeito. Você tem que ter um time muito heterogêneo. Então, esse primeiro mapeamento que muitas empresas elas fazem do ponto de vista, ou que deveriam fazer, pensando em treinamento e capacitação, esse mapeamento ele vai ser tão importante quanto para uma visão de RH, de futuras contratações, de entender gaps, porque vai gritar uma área que não tem ninguém, ou que eu tenho um risco muito grande porque eu não tenho nenhum backup para aquela pessoa ali, por exemplo. Olha só, e isso é um risco, ainda mais no mercado, do jeito que está hoje. Então, esse primeiro mapeamento, esse primeiro diagnóstico, ele vai ser insumo não só para uma área e pensar em treinamento e desenvolvimento, ele também vai ser um grande insumo ali para a empresa, para atuar como um todo, assim, pensar no médio e longo prazo, pensar estrategicamente. E não quando aquela pessoa for embora, você ter um plano, ai meu Deus, vamos agir, né, apagando incêndio. Não. Isso uma hora tem que acabar o apagar incêndio. Tem que acabar. Não pode ser para sempre. E isso vem até de processos. Então, eu aprendi, inclusive, com um cliente, que é muito interessante o formato dele, que a empresa dele, eu conheço ele há 5, 6 anos, há bastante tempo. Quando eu conheci ele, a empresa dele não tinha processo. Era tudo, cara, apagando incêndio o tempo todo. E depois de 6 anos, que a gente está retomando o contrato, retomando algumas coisas, o processo interno é bizarro. Se por algum motivo uma pessoa interna sair, tem ali o playbook,
tem todo o treinamento, tem todas as regras de negócio para que seja ensinado e que seja passado para outra pessoa e ela consiga seguir essa cultura da empresa também. O conhecimento lá dentro de casa. Né? Exato. Ah, mas, poxa, eu vou contratar, vou ficar 3 meses treinando a pessoa? Sim, talvez sim. Talvez esses 3 meses, ou 1 mês, ou 30, ou o tempo que você for para treinar e preparar aquela pessoa para dentro do seu negócio, faz total diferença a médio e longo prazo. A menos que você esteja apagando incêndio. Aí talvez você não esteja no momento adequado para isso, mas... E vai demorar muito mais. E vai demorar muito mais. E quando a pessoa estiver pronta, lá daqui a 1 ano, talvez, sinto muito. E aí, se você talvez não der essas oportunidades de aprendizado para ela vai para outra empresa. Exato. E aí você prepara alguém para o mercado e não para você. Aí vem a questão do propósito. Porque se não tiver propósito, qualquer R$500 a mais de salário, ela tá fora da sua empresa. Essa retenção também é uma dificuldade, né? Também é um desafio muito grande que as empresas passam. Que acaba vindo por um fit, acaba vindo por um ponto muito cultural, que aí ultrapassa, extrapola a questão financeira. Financeiro é bom, precisa ser pago, valorizado, mas essa parte cultural também pega demais. Que foi o que você trouxe lá no começo que a gente conversou, né? Sim, é o salário emocional, né? É o salário emocional. Bem, antes de eu chamar aqui os patrocinadores, brincadeira, não tem. Antes de chamar aqui... Ainda, né? Ainda. Mas é muito divertido, sabia? Adoro estar em ambiente de conversa, assim. Gravar isso, eu adoro isso. É muito bom. É uma forma de aprendizado, Nossa, né? muito. Porque muito. É uma troca. Aprendi coisa pra caramba aqui. E é uma troca. Por isso que eu acho que o podcast ele virou um formato muito bacana de você aprender, se atualizar, porque ele sai daquela formalização de treinamento, de cortes, onde tem falas perfeitas, momentos perfeitos, e você está de fato escutando a história daquela pessoa, se conectando, porque se você não se conecta, é muito difícil você aprender algo. Então é um formato que eu gosto bastante, assim, para captar realmente ali alguns conhecimentos, até entender se eu quero aprofundar nesse assunto ou não, faz sentido, vamos escutar ali um podcast sobre aquilo para eu poder entender. Óbvio que não dá tempo, né, também de aprofundar, é entender o que cada formato ele tem como objetivo. Isso é algo que eu trago muito ali para a empresa também. O EAD, esse que muita gente até critica enquanto um modelo de aprendizado, ele tem seus pontos fortes, ele tem seu momento. E aí muita gente vem para um momento presencial esperando uma aula e tudo, mas será que aquele momento ele deveria estar seguindo aquele formato? De jeito nenhum. E se eu tiver o conhecimento antes e eu for para um momento presencial, de fato, para tirar dúvida pontual do que eu estou fazendo e eu já tenho aquele conhecimento prévio, eu acho que poderia ser muito bem aproveitado, melhor aproveitado. Então, por isso que é importante a gente entender para quem que a gente está ensinando, como que aquela pessoa aprende, como é que eu vou desenhar essa experiência de aprendizado antes de sair fazendo. Nem sempre a gente consegue fazer isso. Eu entendo que muitas vezes, né, é rápido, não tem um investimento naquele momento, mas pensar minimamente essa experiência personalizada, eu escutei um termo esses dias muito legal, que é a personalização em massa. A educação ela precisa atuar numa personalização em massa. E há uns 2 anos atrás isso não era possível. Agora com o IA é possível você ter uma personalização em massa. Que aí você vai estar atuando no que você precisa, naquele momento, no formato que você prefere consumir aquela informação, e você não vai estar numa sala com 20 pessoas. Não, você vai estar aprendendo o que você precisa no formato que você quer. Isso vai ser possível, acessível até financeiramente como um custo-benefício, porque a IA agora ela é capaz de entregar essa personalização em massa. O entretenimento está fazendo isso. A Netflix, se você assistir 20 segundos de um filme ou de uma série, ela já sabe que se você gosta ou não daquilo. Você atualiza seu perfil, sua tela inicial já mudou tudo. Tá exatamente o que precisa para que você fique naquela tela, para que você fique ali consumindo conteúdo. E é engraçado que algumas experiências de aprendizado até falam, é um Netflix do ensino, né? Sim, porque muito comum esse termo. Tem que ser legal. Eu tô falando de adultos, a gente não vai fazer nada, se eu não entender que aquilo é importante para mim ou que aquilo tem uma experiência boa. Sim. Então, tem sim. A educação, ela não pode ser vista como algo chato. Ai, meu Deus, mais um treinamento. Eu vou perder minha equipe. Eu vou dar uma semana para esse treinamento? Não pensa assim, sabe? Eu dou exemplo de aula de inglês, por exemplo. Eu conheço um professor, ele tem uma metodologia super interessante. Inclusive, ele adapta a personalização. Claro que não tem tecnologia envolvida. É uma coisa dele.
Mas, por exemplo, primeira pergunta dele. Pra que você quer aprender inglês? Melhorar minha carreira. Que legal. Qual que é a sua carreira? Logística. Ok, então vamos falar sobre caminhão. Vamos falar sobre determinados pontos em inglês e adaptar aquela rotina. O inglês, como está presente no seu dia a dia de palavras que você já usa no seu dia a dia em português, o seu aprendizado fica muito mais fácil. A retenção de conhecimento, né? Ele fica mais fácil também, fica mais tranquilo. E ele tocou no crucial, por quê? Exato. E ele traz a conexão, que tem que ser legal. Você falar de um tema que você precisa, que você tem conhecimento sobre aquilo. E aí, com certeza, você vai aprender muito mais do que você se matricular no cursinho, que tem uma turma de 10 que vai falar sobre, sei lá, muitas vezes comida, que é importante também, mas, sim, enfim, não vai estar tão pro seu dia a dia, pro desafio que você tem ali naquele momento. Que você vai viver realmente. Né? E você tinha comentado do podcast, do formato podcast. Sabe o que eu mais gosto do formato de podcast? Porque no meio dessa conversa, gaguejei um pouquinho, teve um rim ali, teve um rim aqui, e tá tudo bem, faz parte do processo de aprendizagem. E faz parte também do conhecimento que a gente teve aqui, que a gente conversou, a gente bateu papo sobre educação, sobre ensino, empreendedorismo. Então tem muito insight interessante no meio desse caminho e muitas vezes de coisas que a gente nem lembrava. Eu citei exemplos aqui que eu nem lembrava. Esse professor de inglês que eu falei do nada. Cara, faz anos que eu não falo com esse cara, sabe? Então, essa é a ideia do podcast, né? Essa fluidez da conversa, a gente conseguir ter essa troca. E, cara, é realmente o que vier na cabeça. É o filtro. É aquele filtro que a gente tem na hora de ensinar. Aquele filtro que eu nem sei se ele existe de fato, um filtro realmente, mas a gente tem todo um cuidado. Opa, falei errado aqui. Putz, conjuguei o verbo errado. Um rim básico, às vezes de português, que às vezes a gente comete. Poxa, eu falei uma coisa que eu não deveria. Aqui não. O professor antes estava num papel que ele não podia errar. Exato, né? Ele tinha que ser perfeito. Perfeito. Ele tinha que ser perfeito, ele não pode errar, ele é o contentador, ele tem o conhecimento, ele é quase que o mago, o mestre dos magos, né? E na verdade não. Ele é humano, ele erra também. E os erros que ele cometeu, que ele tá ali hoje, que ele ensina pra você e até reduz o seu tempo de erro também, né? Sim. Nossa, como o erro ensina, né? O erro ensina. Gente do céu. A gente nunca... Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que a gente aprende no amor ou na dor. 99% das vezes na dor. Na dor. Namoro nem lembro a última vez que eu aprendi no amor. O resto é na dor. Não tem como correr disso. E faz parte até... Eu vou puxar um pouco até pro lado filosófico da vida, né? Mas a vida, ela... às vezes a pessoa procura muito a questão da felicidade, por exemplo. Não, porque agora eu sou feliz. Tá, mas é momentâneo. Tem dias que você tá feliz na metade do caminho, na metade não, e tá tudo certo. E o conhecimento, ele segue essa linha de que o que eu tô te ensinando pode ou mudar daqui a um ano, ou pode não fazer sentido para você, ou, cara, talvez eu esteja te ensinando um caminho que na sua cabeça pode ser errado. Você possa mostrar uma solução para mim, sabe? E o conhecimento é isso. Como que é o termo? Lifelong learning. Totalmente. É isso. Aprender pra vida toda e tá com essa abertura, né? De entender que a gente tá num papel que a gente não se forma, a gente não sabe de tudo. A certeza que a gente tem é que vai mudar e que tudo bem. A gente não é o que a gente estudou. A gente não é o que a gente estudou. Porque a gente pode, sei lá, ser formado em TI, depois, sei lá, estudar veterinária, tá tudo bem. Esse contexto de formação é muito errado. Totalmente. Você não está formado, né? Colocado numa forma ali, engessado. Não. Você está em formação, em processo. Tem muita coisa ainda para acontecer para você se tornar alguém que vai mudar de novo. Sim. É bizarro pensar nisso, né? Porque a gente estuda, trabalha, se adapta, cresce para se tornar alguém que vai mudar de novo. Sim. E vai mudar, e vai mudar, e vai mudar sei lá quantas vezes. Talvez para sempre, né? Acho que a gente tá tomando algo muito leve para essa conversa agora. A gente tem que estar tomando um vinho, né? Próxima. Algo mais complexo. Essa é uma ideia boa, sabia? Não é? Um vinho cast, ó. Não, mas as pessoas vêm de carro aqui, né? Não poderia dar muito certo. A menos que eu ligue e fale, obrigatório vir de Uber, tá? Venha de táxi, de Uber. O assunto aqui vai precisar de algo mais filosófico. Cara, quando eu entro nessa questão filosófica, tem que tomar um cuidado, porque eu flutuo. Mas é importante. Parar pra pensar nisso é muito importante. Parar pra pensar. Eu ouvi da minha psicóloga que eu penso demais. E como isso é bom e como isso pode ser ruim também. E como eu vejo a vida toda, a vida, o seu complexo, que é algo e também não é,
Olha lá, tô filosofando já. Fala uma coisa, viu? Mas que a vida no seu complexo todo, ela é resumida em tanta coisa. Ela não é resumida... quem é você? Quem que é a Débora? Eu sou diretora e tal. Não, mas quem que é a Débora? Débora é mãe, tal coisa, geógrafa, enfim. A gente está, né? Opa, peraí. Né? A Débora também é goleira? É isso? Não, eu sou zagueira. Zagueira? Recebeu um prêmio, tá? Ganhou competição já de futebol. A Débora é zagueira. Olha a quantidade de coisas. Não tem como prender em rótulos. E quando a gente aprende todos esses papéis? Eu tenho certeza que seu papel como zagueira é fundamental para a sua carreira, por exemplo. De alguma forma, sabe? E eu vejo muito... É muito comum as pessoas fazerem essa conexão entre um esporte e o empreendedorismo. Porque o esporte é performance. Sim. Você precisa performar. Você está jogando futebol com outras pessoas. Essas outras pessoas estão dando o melhor delas. E ela pode perder mesmo assim. Colaboração, trabalho em equipe. Exato. E acho que uma das coisas que o futebol mais me ensina é... você fez o seu melhor naquele dia? O que você tinha de melhor? E a gente, mulheres ainda, a gente tem hormônio, tem um monte de coisa aí que tem dia que o nosso melhor é 80%, é 60%, e ok. E aí a pessoa está do seu lado, às vezes ela está no 100%. Então, ela vai equilibrar esse total do time, sabe? Então, você tem o trabalho em equipe, você tem esse aprendizado contínuo, essa vontade de melhorar, não só por você, mas pelo time, porque vocês têm um objetivo em comum. E é isso que você trazendo para a empresa, é isso. Está todo mundo ali num objetivo que foi traçado, um planejamento estratégico que foi definido aí em algum momento do ano e que está todo mundo olhando para aquilo. E aí, se eu estou ali no meu lado do barco e falando, mas esse furo aí não é meu, não vai afundar, porque é o meu barco. Uhum. Então, se um furo lá na frente você não estiver preocupado ou não estiver colaborando, ou pelo menos tentando resolver aquele problema, não adianta você no seu papel aqui falar, não, mas aquele furo não me afeta. Não é meu. Não me afeta. Vai afetar, porque você não vai conseguir fazer sozinho, a não ser que você tenha uma MEI. Ou, né? Enfim, você trabalha sozinho, só por você, pra você, com você. E mesmo assim, eu ainda acho que não funciona, porque você vai estar atendendo um cliente, e ele tá parte ali daquele ecossistema, né? Exato. Então, não tem condição. Ensina muito. Todas as experiências na vida a gente pode trazer para algo de aprendizado. Essas conversas a gente aprende. Por isso que eu falo que o aprendizado ele não é aquilo que a gente pensa do aprendizado formal. São as experiências que a gente está envolvido, são os erros que a gente comete. E esses feedbacks que a gente recebe, mentoria. Então, é uma gama de fatores que vão trazer esse aprendizado e esse conhecimento para a gente. Uhum. E não é lado isolado. Perfeito. Eu acredito que essa fala foi um ótimo encerramento de podcast. Acredito que deu para fechar com chave de ouro. Então, Dan, obrigado pela sua presença aqui. Sempre muito bom conversar com você. Foi maravilhoso esse papo. A gente conversou sobre um monte de coisa. Ótima zagueira. Tá? Ótima zagueira. Obrigada, Vini. É muito bom. Eu gosto muito de falar, né, sobre isso, não só pela vivência, mas estar nesse papel de poder contribuir, assim, de alguma forma. Se alguém escutou e aprendeu alguma coisinha, não pode ser um segundo, né? A gente acha que muitas vezes, um podcast de 1 hora, eu tenho que... Tudo aquilo ali é novidade. Não, às vezes é 1 segundo. Se eu puder, assim, apoiar alguém ali nesses 1 minutinho de fala, já estou super feliz. E gosto muito de estar com você também. Acho que a gente sempre aprende. Conta comigo nas suas missões aí. E vamos continuar conversando, né? Continuar esse papo. E muito obrigada mais uma vez pelo convite. Foi ótimo. Nem vi o tempo passar. Nem vi também. Eu acredito que esse episódio aqui vale um episódio 2, não vale não? Eu acho que essa conversa vale um episódio 2. Vale tranquilamente. É isso. Obrigado pelo carinho de sempre, por tudo, pela conversa. E esse ponto é muito importante também, né? Não querendo me alongar, eu já vou... comecei. Já começou o 2 aí, ó. Ai, caramba. Mas esse ponto é muito importante. A quantidade de treinamentos, palestras, eventos que eu participei, que eu paguei muitas vezes caro por aquilo. Eu cheguei lá, fiquei 6 horas sentados. Foi recente, inclusive. Teve ano passado, no final do ano passado, que eu participei. Um dos palestrantes, das 5 horas que ele falou, teve 5 minutos que ele me falou, que mudou completamente o formato da minha empresa. 5 minutos. Eu paguei lá meus R$900 em 5 minutos que mudou
mudou minha vida. Ela fala, Vini, mas eu preciso aprender durante as 5 horas. Tem muita gente que se preocupa com isso, né? Sim. Mas o curso tem 3 meses de duração? Não, tem, sei lá, 48 horas. Nossa, mas é pouco tempo. Mas às não vezes... Não é sobre quantidade. Não é quantidade. É qualidade. Exato. E o tanto que você está naquele momento. Então, o que já aconteceu também em algumas formações a gente fez, por exemplo, uma imersão que durou 2 dias. E naquele momento, para a empresa, fazia sentido aplicar 30%. Mas ia chegar o momento de aplicar os mais 40%, mais 50%, e chegar naquela aplicação. Então, entender que aquele conhecimento você não está perdendo. Exato. Você pode só não estar usando ali agora. Mas nada é desperdiçado. Em algum momento você vai usar. Pode ser que você não esteja todas as ferramentas, ou na maturidade, ou no momento de usar aquilo. Mas você vai usar. Perfeito. É isso. Obrigada. Eu que agradeço.